Boa tarde, doutor Sérgio Maia. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, Tamara? Obrigada pelo convite de aceitar, distribuir um pouquinho da sua sabedoria aqui no maior congresso de implantodontia, o IM, esse ano. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, o que fez o senhor escolher a implantodontia e o que fez escolher a odontologia. Antes de mais nada, quero agradecer aí o convite aí da One Surgery, na pessoa do Renato Orsi, que sempre apoiou a gente, apoiou a implantodontia, a inovação. É uma empresa familiar, né? Sim. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, vivendo uma experiência nova, né, pessoal? Que essa história de podcast e tal, e a gente vê que parece que é muito longe da gente, e de repente está aí batendo na nossa porta essa tecnologia. Então, aquela sensação que você tem que ir para grandes eventos, grandes públicos, e você, através da internet hoje, você pode atingir milhões de pessoas e não só passar a informação, mas o conhecimento e a experiência. Eu acho que isso é válido e espero que outras pessoas também aí que estão assistindo a gente possam ter essa coragem, porque às vezes a gente fica imaginando, né, que as coisas todas estão feitas, que está tudo pronto e que a gente não pode contribuir, né? Então essa inquietude aí me levou aí a viver essa nova experiência. Eu sou de uma geração analógica, né? E agora a gente está aí no Instagram e... Bom, minha história, eu vou tentar resumir bem rapidamente aqui, né? Mineiro é bom contador de história, né? Eu sou de Campo Belo. E eu sou da Bahia, então a terrinha ele pertinho. Mineiro gosta de contar história. Inclusive, assim, vim para São Paulo muito jovem e comecei a trabalhar no serviço público. Me formei em Alfenas, na Escola Federal. Aí eu já aproveito, mando um abração para meus colegas da EFOA, hoje é a Unifal, né? Eu tenho uma grande família, tem colegas que estão aqui hoje, inclusive aqui ao vivo, aqui comigo, aqui participando. Então, meus irmãos da Odonto 88 lá, um grande abraço. E aí eu fiquei um tempo em Minas, 2 anos, depois fui para São Paulo, para Campinas, através de um concurso público e me ingressei num hospital de referência. A cirurgia bucomaxilofacial estava começando, a implantodontia estava chegando com mais força no Brasil, né? E tive a felicidade de encontrar pessoas boas. Então, a primeira dica aí para quem está vendo o podcast, né? Eu segui um conselho de um grande mestre meu, o professor Renan. Ele falava: olha, você não tem que ser o melhor entre os piores. Às vezes você pode ser o pior entre os melhores, mas se você buscar, se você se dedicar, você pode ser o melhor entre os melhores. Então, eu acho que eu queria, nesse início aqui do podcast, deixar uma dica para os colegas que estão iniciando aí. Nunca é tarde, né, para a gente reestruturar uma carreira. Mantenha essa atualização, busque conhecimento. Então, assim, às vezes as pessoas chegam, querem fazer mestrado, doutorado de uma vez. Não, eu vivi a clínica geral, eu vivi algumas especialidades, tipo ortodontia, cirurgia bucomaxilofacial, implante. E depois eu fui para a Unicamp, tive a honra de estudar lá, fazer um mestrado na engenharia mecânica e materiais e processos. A gente tinha no Brasil, na década de 90, muito problema na área de fixação interna rígida, parafusos e tal, altos incidentes de trânsito. As leis de trânsito eram leis assim que não puniam as pessoas que matavam no trânsito, hospitais lotados de trauma de face. Então, vivi muito essa fase da cirurgia e traumatologia maxilofacial no Brasil. E depois senti a necessidade de estudar um pouquinho mais, aí fui para o doutorado na área de implante. E hoje, já aí chegando quase na casa dos 60, eu me matriculei agora num pós-doutorado na Unicamp,
onde a gente vai trabalhar com alguma coisa de implante nas próteses customizadas. Inclusive, na aula hoje eu vou iniciar um caso em que a gente conseguiu alinhar todos esses conhecimentos, tá? Não só desde o dente, passando pelo osso, passando pela face, passando pela parte psicológica do paciente. Porque, na verdade, o que a gente está aqui não é para tratar osso, dente, né? Está para tratar semelhantes pessoas. Acho que essa coisa humanizada, ela fez muita diferença na minha vida. E ver empresas se iniciando, crescendo, como a One Surgery, que é uma empresa familiar. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá bom? E tinha alguém na família que era dentista? Olha, eu tenho 2 irmãos dentistas, tenho filho médico, tenho filho dentista. Então tá tudo na área da Não, saúde. é tudo área de saúde. Meu bisavô era farmacêutico, tenho tios médicos, então assim, é uma família de dentistas. Até eu mandar um grande abraço aí para meus irmãos, ao Paulo, ao Darcy em Campo Belo, que são meus orgulhos, a gente é uma família muito unida. E, no meu caso, a minha inspiração foi minha tia, a irmã da minha mãe, Sempre que tem, pegou. né? Ela foi pioneira de sair de casa para estudar, que não era costume na época, né? E aí os sobrinhos, já apareceu 3, 4 sobrinhos dentistas, então foi, né, tendo inspiração e espelhando nela. E assim, as dificuldades, né, em uma certa época era muito maior que hoje. Sim. Hoje você consegue, às vezes, que nem podcast, a pessoa estuda de casa e tudo, e antes tinha que se locomover para o lugar para tentar um conhecimento e buscar um conhecimento que não tinha tanto acesso. E não tinha muita faculdade também, né? Não tinha. Como tem hoje, o acesso hoje está muito mais fácil. E a informação chega mais livre, né? Isso. E eu queria que você me falasse assim, essa questão da sua primeira cirurgia que você fez clinicamente, de implante, para a cirurgia de hoje. O quanto melhorou isso? A questão de tempo, descanso. O que eu vejo, primeiro assim, é muito bacana ser brasileiro. Eu sou um patriota realmente. Até eu coloco aqui no início da apresentação, esse ano que passou, eu visitei uma feira grande nos Estados Unidos, em Nova York, eu pude ver, né, que o Brasil ele tem uma odontologia de primeiro mundo. Depois eu tive a experiência de ir para a China, um congresso enorme, então se fala em tecnologia, inovação, máquinas, mas em serviço o Brasil, a odontologia nossa é maravilhosa. Então, quando eu fui fazer a minha primeira cirurgia, que foi aí, nos finais dos anos 90, início dos anos 2000, primeiro a gente não tinha instrumental, era tudo importado. Eu tive a felicidade porque eu falo, pessoas boas passam na minha vida, né? O professor Joel Defranc, que é um belga, ele veio para o Brasil dar aula na época de implantodontia, eu comprei um kit e fui fazer meu primeiro implante. Então, os implantes não tinham tratamento de superfície, eram todos implantes de plataforma exaena externo. Mas o bacana é que esse implante está na boca do paciente até hoje, está funcionando. Era um parente meu e ele brinca, pô, eu adoro meu dente, eu lembro como se fosse hoje. Mas era complicado. Hoje, o que se tem hoje, né? São cirurgias rápidas, minimamente invasivas, reabilitações que trazem o natural do dente, né? Muito próximo daquilo que o paciente tinha. Então, é um outro mundo hoje e a gente tem que aderir a esse mundo, né? E que nem você já mostrou alguns casos, esse planejamento 3D, tudo que a gente nem imaginava, né? Pois é, as máquinas estão se falando. Eu falo assim, é muito legal eu ter nascido analógico, uma geração analógica. Por quê? Porque a meninada hoje, ela está com o celular na mão, são programadores, software, joguinhos. E esse pessoal, eu acho que é muito mais difícil a gente trazer ele para o mundo analógico que a gente entrar no mundo deles, tá? Então, eu sempre gostei de inovação, de coisa nova e daquilo que está movimentando e a gente tem que aceitar isso, eu sou otimista, tá? As máquinas estão se falando, nós temos hoje inteligência artificial, os tornos CNC, controle médico computadorizado, os centros de usinagens, né, cirurgias por robô. Então, assim, essa coisa já existe, tá bom? A gente precisa fazer com que isso consiga chegar ao maior número de pessoas. E na bucomaxilo não é diferente, tá? Então, hoje, vamos falar assim para o pessoal que está em casa aí, né? Vamos lá. É assim, imagina que você vai no hospital, tá? E você vai fazer um escaneamento de face, tá? Então, hoje nós temos equipamentos que você escaneia todo o tecido mole. Você vai por uma máquina de tomografia computadorizada, você vai ter
uma imagem tridimensional de osso, tecido mole, imagina isso tudo, tá? E você leva isso para um software, onde você tem um filtro, e ali você vai começar a planejar seu paciente. Agora, eu vou deixar bem claro que é uma coisa bacana, por que eu sou otimista? Porque nada vai tirar o exame clínico, o exame físico, nada vai tirar o contato do profissional com o paciente, essa parte humanizada que só nós temos, a máquina não consegue fazer isso, né? A anamnese bem feita, o exame clínico, escutar esse paciente e imaginar, porque é uma coisa que eu vou falar aqui que é muito séria, porque o Einstein falava que a imaginação é mais importante que a inteligência. Então, eu vejo hoje que nós temos ferramentas para se fazer reabilitações, não só de implante, mas de pessoas, né, que estão em casa, mutiladas, né, e foi isso até que me motivou a voltar a estudar um pouquinho mais aí. Não parar de estudar, Não né? parar de estudar. Porque eu estava até falando legal, com os cara. meninos que é muito estudo, não é uma trajetória, porque às vezes até acadêmicos ou pessoas que acabou de formar no implante falam que é ser imediatista e pegar os casos mais difíceis. E é uma curva de aprendizado. Sim, começa pequeno, mas eu acho que a primeira coisa é ter coragem. Coragem, paciência e Tá? estudar muito, Isso, né? é estudar, dedicar. E eu acho que um estudo bacana é um estudo onde você consegue fazer aquilo na prática. Eu acho que é a maneira bacana de se fixar. E uma outra etapa seria, né, publicar e poder dar cara para bater realmente, né? E pôr para fora aquilo que você faz na sua clínica. Eu nunca quis me inserir dentro de uma universidade como professor de graduação porque eu gostava muito da clínica. Então eu acho que por vários motivos, né? Mas, pela liberdade também. Então eu acho que isso a minha carreira eu brinco que eu não tenho uma profissão. Eu tenho uma missão. E dentro dos alunos aí que a gente estudou ao longo dos anos aí, eu não sei, tem um pessoal do Chile lá, eu quero mandar um abraço aí. Eu fiquei 12 anos lá. Imagina, eu cheguei no Chile com números melhores que do Brasil. Quando eu fui ver a implantodontia deles, assim, agora tá bem bacana, mas na época que nós estivemos lá foi muito interessante. Então, é isso, ensinar é algo que deixa a gente feliz, entendeu? Você sai, é bacana, é deixar um legado, né? E dá para observar esse jeito, assim, que os dentistas têm apaixonante de transformar a vida de uma pessoa, o agradecimento, a gratificação que eles transmitem para a gente, né? Sim. Com o resultado que entrega. O da vida, psicológico do paciente, não tem nem como comparar. É um olhar, né? Eu falo assim, você olha, dá um espelho para o paciente e fala, e aí? Né? São décimos de segundo para saber se ele gostou ou não. E eu brinco que às vezes eles me pagam para fazer algo que eu faria até, de repente, se eu não tivesse opção, é minha profissão, a gente vive disso, mas eu faço com muito amor isso aí. Isso. Hoje o doutor vai mostrar pra gente uns casos, né? Sim, Aí bem inovador de cirurgia, assim, vou começar com um tecnológico. casinho aí e tal, de uma paciente que... na verdade, assim, é que eu falo, tem coisas que vão acontecendo que não tem explicação. É nosso primeiro podcast. Isso. E eu queria falar assim, eu não tenho vergonha, às vezes no mundo científico, no mundo da universidade, as pessoas não falam muito, mas assim, eu sou uma pessoa que eu queria deixar isso aí. Eu acredito em Deus, eu não acredito no acaso, entendeu? E eu acho que o mundo não dá, ele devolve. Sim. Eu só tenho a agradecer, a minha gratidão é muito grande em relação a tudo que aconteceu na minha vida. Então, antes até de começar assim, eu falo, poxa vida, eu não sei se eu faço tudo isso, porque na verdade a gente quando tem do lado essa luz aí que vai guiando a gente, que vai dando discernimento, né? Às vezes eu não peço a coisa pronta, mas pô, me ajuda a pensar e as coisas vão acontecendo. E assim, reencontrei pacientes de 20, 30 anos de trauma com histórias que eu não lembrava. Eu me aposentei no último ano no Hospital Mário Gatti, que é um hospital que eu queria também, o pessoal que está acompanhando lá, deixar um grande abraço lá para todos. Hospital de Campinas, 1.750 funcionários, 550 médicos, muita urgência e emergência. Então, assim, voou esses 30 anos lá.
deixou muita saudade, mas às vezes a gente sabe que quando tem que um ciclo e a gente tem que renovar esse ciclo, né? Sim. Então é isso, é muito bacana poder estar aqui com vocês hoje, nessa condição aí, Nós que andando no temos que tempo, né? agradecer, nós que agradecemos pela presença e por tentar colaborar assim, com conhecimento e mostrando também para os graduandos, para quem está especializando, que a trajetória é longa, que é muito estudo, que é estar perto de pessoas que ensinam bem, né, que conseguem transferir esse conhecimento, como você. Não sei se eu vou... Mas vamos lá. Inclusive, até aproveitar aqui um pouquinho a oportunidade, pessoal, e os colegas dentistas, né, há um tempo atrás, eu fiz uma lista porque assim, tem um curso básico, tem um curso avançado. Então, essa apresentação, na verdade, eu vou falar alguns pontos que eu acho que vai somar aí no planejamento do colega, principalmente na reabilitação total implante suportado. Então, assim, é um dado, pessoal. Imagina, tá, na população da Terra, isso é a Organização Mundial de Saúde, um dado que a gente pegou. Imagina que você tem 35, 40% das pessoas acima de 50 anos desdentado total, dentro, não tem um dente. Muita gente. E que essas pessoas utilizam uma dentadura, não usam nada. Imagina que essas pessoas mastigam assim 20% do que uma pessoa dentada ou que tem uma reabilitação com implante. Então, para você dentista que está começando agora, tem muito paciente para ser reabilitado. Para você paciente, você que vive no Brasil, os profissionais estão preparados para reabilitar vocês. E eu vou mostrar um caso um pouco avançado aqui, mas gente, eu comecei como vocês a fazer implante unitário, implante simples. E aquilo que você falou muito bem, curva de aprendizagem. Entendeu? Começa. Né? Eu acho que tem que ter o start, tá? E depois as coisas vão acontecendo e vocês vão achar. A implantodontia está aí, está viva. A One Surgery está trazendo instrumentais. Eu tive a oportunidade, tá? Eu quero dar parabéns pelo Renato, tá? Para você, eu sei que você, de todas as áreas, estavam juntos. Os instrumentais estão maravilhosos. Eu fiz um implante zigomático, as fresas que eu utilizei. Então, assim, não estou aqui simplesmente promovendo uma empresa, mas falando aquilo que é real, entendeu? Então, eu vejo um futuro muito brilhante para vocês, não só no instrumental, mas na implantodontia como um todo, tá bom? Tá, obrigada. E é isso, a gente está buscando preencher um pouquinho uma lacuna para facilitar esse tempo cirúrgico, facilitar também o paciente no pós-operatório, né? Tá. E ajudar todo mundo aí. Vamos lá. Vou agradecer todo mundo. Daqui a pouco já começa a explanação do caso. Eu só escutava podcast em casa, né? Agora nós estamos fazendo, né? Já vamos marcar o segundo agora. Vamos ver. Vamos ver se vai dar audiência aí do pessoal, tá bom? Tá bom, muito obrigada pela atenção a todos. E agora ele vai explicar um caso clínico. Tá bom, pessoal.